O princípio da não agressão de Rothbard atualiza e complementa o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. O princípio da não agressão foi desenvolvido por Rothbard e discutido em seu livro A Ética da Liberdade. De maneira simples, o PNA, como chamamos, veda o uso de agressão de qualquer natureza a não ser de maneira defensiva e proporcional para cessar o atacante. Portanto, ninguém pode ser obrigado ou coagido a fazer absolutamente nada a não ser por sua expressa vontade ou concordância. Esse princípio é deduzido por lógica pura, partindo de leis universais pensadas por Kant, ou de seus atributos categóricos. Então, o PNA é como um axioma da existência humana, uma lei que vale para todas as pessoas do mundo, em qualquer tempo e lugar. Agir contra esse princípio afasta o ser humano daquilo que ele realmente é e de sua natureza. É quando o indivíduo deixa a humanidade de lado, se transformando em algo monstruoso, contrário a si. Levando esse princípio ao limite, é que se considera a cobrança de impostos como uma agressão, dado que somos obrigados a pagá-los, sob pena de sanções maiores e até prisão. Aliás, a reclusão é uma das principais ofensas contra o princípio da não agressão. É também pela natureza do PNA que não se vê problemas no comércio de drogas. E é baseado no PNA também que sempre nos opomos à obrigatoriedade da vacinação. Enfim, o PNA é como um tratado de sobrevivência pacífica universal, sobre o qual cada indivíduo deve adicionar sua cultura, valores, religião e condições ambientais. Enquanto sociedade, devemos elaborar todo um arcabouço jurídico que respeite e o complemente. Mas o que o PNA tem a ver com o cristianismo? Bem, do ponto de vista da história e de sua evolução, talvez nada. Mas o incrível é que a lei moral descrita por Santo Agostinho parece falar da mesma coisa, quando ele descreve o seu livre-arbítrio. O fato de obrigar outra pessoa a tomar qualquer atitude contra sua vontade, no sentido de obrigá-la a obedecer uma determinação alheia, incorre na quebra de vários mandamentos da lei cristã e no pecado capital da soberba. Esse autoritarismo quebra logo o primeiro e mais importante dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem são esses que querem dizer o que devemos ou não fazer? Vamos deixar o livre-arbítrio de lado, para depois falarmos um pouco mais sobre ele. A mania de querer mandar na vida dos outros também quebra o 4º mandamento: honrar pai e mãe. Ou seja, desde criança devemos obediência e respeito aos nossos pais, e como tutores, tem a responsabilidade de nos levar ao caminho da soberania individual. Fora nossos pais, não devemos obediência a mais ninguém. Mas ainda tem o 7º mandamento: não roubar. Por acaso o Estado pergunta se queremos pagar os impostos? Não. Eles são cobrados a despeito da nossa vontade. Então, como se chama quando alguém toma seu dinheiro sem seu conhecimento? Acho que é roubo, certo? Então, políticos e burocratas baseiam suas ações quebrando sistematicamente o 7º mandamento. E não tem essa de querer justificar. É para garantir o bem-estar. É o custo de se viver em sociedade. O 7º mandamento é claro: não há justificativa nem exclusão. Roubo é roubo. E ainda falta o 10º mandamento: não cobiçar coisas alheias. É o pecado da inveja por excelência. E esse é o modus operandi dos progressistas mundo afora. Os socialistas não aguentam ver indivíduos ganhando dinheiro. Não conseguem lidar com o sucesso alheio. Eles têm que destruir o empreendedor, sugá-lo até a última gota de seu sangue, como parasitas que são. Inveja é o deus dos estatistas. Enquanto o pecado da soberba incorre ao autoritário ao se colocar numa posição de saber o que é melhor para a vida do outro, mais do que ele mesmo. É, no limite, supor que as pessoas são burras e de se sentir como um iluminado, que sabe mais do que o populacho. Muitas das coisas que existem hoje são baseadas nessa falsa premissa, como o FGTS, por exemplo. O governo parte do princípio que o trabalhador não sabe guardar dinheiro, então o Estado faz isso por você. Agindo por soberba, no sentido de determinar a vida alheia, o autoritário incorre em falta de amor por incompreensão. E sem amor, não há nada, como diz São Paulo, o santo, não um estado, município ou time de futebol. Soberba é o primeiro dos pecados capitais, do qual todos os outros decorrem, já que este pecado foi o primeiro a ser cometido contra Deus, justamente por Lúcifer. Ele se julgou igual ou maior do que Deus, desejando que acontecesse sua vontade no reino dos céus.
Assim se vê no livro de Gênesis. Portanto, determinar qualquer ação na vida alheia é extinguir o livre-arbítrio e suprimir toda a lei natural humana. Livre-arbítrio dado por Deus é exercido por todas as pessoas do mundo, de todas as épocas e de todos os lugares, ao longo de toda a sua vida. Livre-arbítrio, conforme descrito por Santo Agostinho, é uma dádiva de Deus e uma lei universal para o ser humano. Uma lei natural, como chamada por Santo Tomás de Aquino, é a base de toda a ação humana neste mundo. Decorre do livre-arbítrio a possibilidade de cada indivíduo tomar decisões na sua vida, boas ou ruins, no sentido de buscar um estado de maior satisfação física, material, mental ou espiritual. Portanto, livre-arbítrio é a base das premissas adotadas por Mises em sua ação humana. No limite, sem essa autonomia, não haveria ação humana. Bem, e falando em praxeologia, Aristóteles também falava em ação humana, mas a praxeologia de Aristóteles buscava a eudaimonia. Ou seja, enquanto Mises entende a ação humana como a busca por um estado de maior satisfação, fazendo independente o resultado, Aristóteles busca um ideal de agir no mundo, de acordo com a virtude, prudência e justiça. E é nessa praxeologia de Aristóteles que se baseia o agir cristão nesse mundo. Já Jesus apresenta uma compreensão da ação humana, totalmente direcionada para encontrar a Deus, amando as pessoas neste mundo. Seria uma praxeologia que uniria ações humanas com um objetivo transcendental. Incrível como essas três diferentes visões de praxeologia por Mises, Aristóteles e Jesus não são conflitantes, mas na verdade se complementam. É verdadeiro que nós, seres humanos, buscamos satisfação nas várias áreas de nossa vida, no intuito de alcançar patamares mais elevados de vida material, intelectual e espiritual. Assim como é verdade que a eudaimonia faz sentido quando se eleva as ações a Deus, ou seja, uma transcendência da própria ação humana. Foi algo a esse respeito que Max Weber encontrou nos Estados Unidos no século XVIII, quando observou as pessoas trabalhando para produzir melhores carroças, melhores machados e todo tipo de ferramenta e equipamento para atender a necessidade de uma comunidade. Por um lado, queriam ficar ricos, por outro, queriam agradar a Deus, com a perfeição de seu trabalho. Nesse sentido, ficar rico só importa se isso ajuda as pessoas e agrada a Deus, na medida que o indivíduo aperfeiçoa a si próprio e aquilo no qual ele está trabalhando. Essa mentalidade de elevação a Deus a partir das coisas que se produz, a partir do seu trabalho, por amor aos outros indivíduos, leva a sociedade ao alto grau de riqueza e prosperidade que os Estados Unidos chegaram. Porém, este país está cada vez mais se afastando dessas ideias, pois tal qual o Atlântida, estão perdendo suas origens e desviando-se dos ideais elevados de seus pais fundadores. No ciclo de ascensão e queda de impérios, sempre acontece esse fenômeno. Pessoas destemidas, com ideais elevados, erguem uma civilização que, ao longo do tempo, se torna poderosa. Mas, conforme analisa Platão, na sua República, todo império tende a descambar para oligarquias, depois em democracia, que desanda em demagogia, acabando em tirania. Essa saga também pode ser atribuída ao próprio indivíduo, que começa sua vida lutando por seu espaço na sociedade, mas à medida que enriquece, sofre a tentação de perder o vigor da luta e se entregar às facilidades e paixões da vida. Ou pior, cedendo a conchavos e favores de políticos e transformando-se num tiranete, parasitando a sociedade ao invés de gerar valor com seu trabalho. Mas, se sabemos sobre a natureza humana e conhecemos o que é melhor para sua evolução, não deveríamos impor isso a toda a sociedade? Bem, foi isso que os positivistas pensaram, e observe no que deu. O problema de estabelecer leis coercitivas baseado em qualquer tipo de moral é haver custos envolvidos na aplicação dessas leis, além de efeitos de outras ordens. Veja o caso das drogas, por exemplo. Sobre isso, é preciso dizer que somos frontalmente contra o uso de drogas. Esses entorpecentes diminuem o controle sobre si, viciam o organismo e resultam na perda da soberania individual. No entanto, proibir seu uso é caríssimo e inócuo. Alguém, hoje mesmo, que queira usar drogas, por acaso terá alguma dificuldade de encontrá-las? Por isso, moralistas, já chega de brigar com a ética e com a economia. Viva e deixe viver. É mais barato e a única forma totalmente ética de se viver em sociedade, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, não as agredindo ou coagindo-as por ações que desejem tomar ou não. Inclusive, essa lógica pode ser estendida para todos os aspectos da vida humana. Daí cessa a discussão se tal coisa será permitida ou proibida. Cada indivíduo
ainda que inserido na sua família, cultura, valores e sociedade, é responsável por si, devendo decidir sobre sua vida. As pessoas vão errar, vão fazer 1000 coisas terríveis, mas já não fazem hoje também? Então, não se trata de uma utopia de mundo cor-de-rosa, mas de um mundo baseado em cooperação e voluntarismo, valores intrinsecamente humanos. No final das contas, o princípio da não agressão é o livre-arbítrio levado às últimas consequências. Para continuar sobre esse assunto e verificar a materialização desses princípios, veja agora o vídeo A Saga de Abraão e seu povo pela Terra Prometida. O link está aqui na descrição. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.